Olá, pessoal. Estamos aqui, podcast Educação e Movimento do Semerge. É o nosso 5º episódio e hoje o tema é um tema super importante sempre e nos tempos atuais ainda mais importante, gestão das escolas médicas. E esse tema foi muito bem trazido, debatido. A nossa presidente Cláudia Romano trouxe esse tema e sugeriu os nossos ilustres convidados aqui para nós debatermos questões muito importantes a ver com a educação médica, com a formação médica e com a nossa relação das instituições de ensino com a sociedade de uma forma geral. E temos aqui, participando, com muita felicidade, a tua presença, Fernanda. Fernanda é presidente do Instituto DOR, de Pesquisa e Ensino. Fernanda, bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui hoje. Eu queria agradecer a Semerge e o prazer de estar aqui com vocês para a gente conversar. Obrigada. Ótimo, Fernanda. Silvio Peçanha Neto, já muito conhecido também, presidente do Instituto de Educação Médica do IDOMED e vice-presidente do IDUX. Silvio. Max, um prazer enorme estar aqui. Também queria cumprimentar a todos e todas. Eu acho que é um tema de extrema relevância, né? A gente está num momento, inclusive, muito emblemático, com muitas mudanças acontecendo. Então, acho que o Semerge acerta, é muito feliz com a escolha desse tema aqui. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estarmos juntos, também cumprimentar a Fernanda, uma grande parceira e referência no nosso meio. E espero que seja uma conversa produtiva para todos aqui. Então, assim, o tema... Nós estamos aqui com institutos que têm um peso muito importante dentro aqui. Vamos falar, nós estamos falando do Rio de Janeiro, o Semerge Rio de Janeiro, né? Mas sabemos também da capilaridade dos institutos que vocês representam a nível nacional e sempre pela qualidade. E eu queria conversar com você, começando com você, Fernanda. Como é que você tem visto isso que se fala tanto sobre essa relação entre a expansão dos cursos de medicina e a qualidade? Tá? É uma questão até... A gente pode... Só isso aqui já gera um podcast inteiro, né? Mas a expansão qualidade tem um vetor importante transversalizando que é a regulação, né? Então, como é que você vê esse panorama nosso nesse momento? Eu acho que assim, nos últimos anos, né, o Brasil passou aí com uma transformação no número das escolas médicas. É claro que precisamos sim formar mais médicos, tem a questão toda da concentração de médicos em alguns estados relacionados a outros. Então, mas essa expansão, ela precisa ser, ela precisaria, né, acontecer de forma estruturada, né, e com regulamentações que garantam a qualidade dos alunos que estão se formando, né? Então, isso não só na medicina, mas eu acho que em qualquer área, né, da educação deve ser uma premissa, não uma preocupação, mas uma premissa, né? E o que a gente viu realmente nos últimos anos, eu não sei se vai comentar e provavelmente concorda ou não, vamos ver, que a gente não teve uma homogeneidade, digamos assim, na qualidade, né, de todas as instituições que expandiram ou seus cursos ou que foram, então, que tiveram seus cursos criados, né? E acho que é esse momento que gera, assim, se fez um alerta, digamos assim, para uma fotografia que já estava mais ou menos instalada, né? Então, acho que não só se tem uma preocupação, né, de ser um questionamento, né, se esse processo aconteceu da forma melhor ou pior, e acho que a gente aprende, né, aprende com tudo que acontece no passado, mas também eu acho que estamos num momento muito grande de todas as associações, a sociedade, essas discussões de, ok, temos uma situação instalada e como a gente segue daqui para frente. E eu acho que isso tem que ser feito de maneira muito em conjunto com as instituições que já oferecem cursos, com todas as associações que regulamentam isso, com um papel muito forte, né, do governo, para que a gente tenha, não saia dessa premissa, que é ter um ensino de qualidade, né? Essa que tem que ser, isso tem que guiar todas as decisões que a gente pense. De uma maneira que a gente tenha as instituições, imagino, né, as instituições que sejam avaliadas, é importante sim que as instituições sejam avaliadas e para isso os instrumentos de avaliação, eles têm que ser corretos, né, eles têm que ser corretos e acurados, não que seja certo ou errado, mas que também estabelecendo essa premissa, né. Os alunos também, a princípio, seria interessante que sejam avaliados, mas não punidos, né, e sim avaliados, para que deem respaldo, que o nosso maior valor é quem a gente forma, né? E saber como está indo esse egresso, ele é muito importante. E existem várias formas de que isso aconteça. E acho que nesse momento, vou deixar o Silvio falar, senão eu falo muito. Por favor, não. Eu acho que a gente está justamente num momento muito rico
de debate, sabe? Porque hoje a gente consegue colocar vários atores desse cenário num diálogo para o futuro. Eu sou uma otimista e eu acho que a gente vai conseguir chegar no denominador comum, sim. Silvio. Não, perfeito. Então somos 2 otimistas aqui à mesa. Não sei. Não, 3, pode ser 3. 3, pronto. Então já avisamos logo aqui aos nossos espectadores aqui que somos 3 otimistas. Mas ao mesmo tempo otimistas com a clareza de que se não houver, né, um olhar muito cuidadoso para essa regulação, a gente não consegue, no final das contas, separar, né, como se diz, né, o joio do trigo, né? Dividir aquele curso que realmente está entregando resultado para a sociedade e aquele que não está. E aí eu acho que aí é que mora a grande questão. Muitas vezes a gente atribui, acho muito comum, Max, né, e Fernanda, a gente falar assim, a deterioração da qualidade da formação médica ou do médico que está aí no mercado de trabalho é culpa da expansão de escolas de medicina. Agora, vamos pensar num detalhe. Correto, você expandir tem que ter critério, mas talvez seja menos sobre a quantidade ou por ser nova e mais em relação a você ter certeza de que a avaliação está sendo capaz de aferir a qualidade de todas as 450 escolas do Brasil. Porque, assim, eu acompanhei muito de perto a expansão de escolas médicas, por exemplo, do Mais Médicos. Nossa instituição, por exemplo, tem algumas escolas desse modelo, política pública, e como ela é monitorada anualmente e tem critérios muito rígidos de acompanhamento, às vezes mais me preocupa uma escola nossa mais antiga do que uma que iniciou já no jogo novo. Que tem 3 anos. Porque você está vendo agora, por exemplo, as primeiras escolas dos Mais Médicos de 2014 que fizeram ENAD, públicas e privadas, porque vale dizer que não foram só escolas privadas, também públicas, né? Temos hoje 60 escolas de medicina das 450 que vieram oriundas do edital do Mais Médicos, né? Lá de 14 e 18. E tem 40 públicas. Então tem 100 escolas das 450 que elas estão num regime regulatório específico e diferente das outras. E quando a gente vai ver os ENADs deles, aprovação para residência, tudo, dado que começou a formar aluno ano passado, eles têm, tanto as públicas quanto as privadas, se destacado muito no cenário. Então significa que eu, claro, compreendo que a preocupação se tem é porque a gente aumentou muito exponencialmente o número de escolas, mas que é um problema, mas a gente tem que olhar o problema de uma forma um pouquinho mais cuidadosa. Então é menos sobre ser nova ou velha, é menos sobre ser pública ou privada. É mais sobre uma escola que está há 15 anos sem visita, porque os seus ENADs, que é o aluno, acabou que... São satisfatórios minimamente. E aí a escola fica isenta de fazer, por exemplo, receber visita. Então eu, como avaliador, inclusive, eu vou a uma escola que já tem lá 15, 20, 30 anos de história, e não é verdade dizer que só pela sua antiguidade ela senta num lugar de qualidade. Então você, por exemplo, pensa hoje, por exemplo, em ensino baseado em simulação. Muitas escolas mais tradicionais e antigas, por exemplo, até hoje não conseguiram implantar os teus modelos. Então, metodologias ativas, que estão sendo, né? Você olha um currículo muito tradicional. Então, o único ponto que eu acho é o que a Fernanda falou. A gente ter ferramentas acuradas, e agora está passando por um momento ímpar. Estamos com a revisão das diretrizes curriculares de medicina, que estão homologadas pelo CNE, agora faltando só o ministro homologar, no que traz um monte de inovações. Nós temos os instrumentos de avaliação em loco da saúde que estão saindo do forno também, já estavam em consulta pública, agora está sendo consolidado ali as contribuições para poder sair. E estamos com o ENAMED aí, estamos com a discussão da prova de proficiência. A Fernanda, eu concordo 100%, a gente está num momento ímpar. E qual é que momento é esse? O momento em que todos agora estão implicados em discutir o que é qualidade. Então, se a gente conseguir criar um mecanismo de aferição de qualidade, aí eu acho que a gente vai ter um futuro muito promissor pela frente. Porque a definição parte primeiro do que é a definição de qualidade, né? Exato. Exatamente. Essa definição de qualidade é uma definição muito ampla, né? E quando você define a qualidade, você acaba, a princípio, imaginando que está priorizando um determinado tipo de instituição em detrimento de outro tipo de instituição, né? Mas tem um fator importante que surge nessa questão da medicina, da expansão, que é a questão muito da regionalidade, né? Da loco-regionalidade, ou seja, de você satisfazer as demandas daquela região. Como é que vocês pensam isso? Se é um fator importante mesmo? Ou o médico ele vai para qualquer lugar do Brasil, ou vocês preparam as instituições de vocês para tratar naquele locus onde ele tem a formação dele? Como é que vocês pensam sobre isso?
Bom, vou falar um pouquinho do aspecto de provimento desse médico e como é que a escola médica ajuda. E acho importante a Fernanda falar também, dado, né, que a Rede D'Or está no Brasil inteiro, a importância de você ter médicos bem formados em qualquer lugar do Brasil e não só nos grandes centros, né? Porque no final do dia a gente precisa de médicos bem formados, médicos e médicas, para você atender o alto padrão, né, em diversas regiões do Brasil. Se questiona muito se a pura e simples implantação de uma escola de medicina no interior vai ser suficiente para fixar. É claro que ela não é suficiente, não é? Só que tem um aspecto muito interessante. Se ela vem atrelada à obrigatoriedade de você ofertar residência médica naquela região, se você qualifica os equipamentos de saúde... É uma política indutora. Você tá indutora. indutora. Então tem gente que fala assim, não, você botar um curso de medicina no interior do Ceará não faz sentido. O correto seria todo mundo vir para um grande centro e voltar. Não volta. Como é que você vai fazer com que pessoas, eventualmente, que estão lá com as suas vidas... E a nova geração, ela busca muito mais a qualidade de vida do que só a coisa do trabalho. Então, você abandonar a sua família, você sair do teu local de origem para ir embora para um grande centro, qual é a chance desses municípios se beneficiar desse profissional? E aí, isso era a hipótese. Agora, a gente tem a realidade. Muitas vezes eu vi gente falando assim, não, essa política pública de interiorização não funciona, porque não tem um médico sequer que continua trabalhando lá. Mas quando se dizia isso, não tinha nem formado ninguém. Então, os primeiros egressos do Mais Médicos 1, que é essa grande política indutora de descentralização, que começou em setembro de 2017, começaram a se formar, em meados de 2017, começaram a se formar no final de 23, início de 24. Então, até lá, eu não tinha um egresso. Então, a Fernanda, que é uma pesquisadora, né? Eu não posso fazer uma inferência sem o dado. Eu tinha que esperar ter um egresso primeiro para dizer, fixa ou não fixa mais. E aí, vários estudos, inclusive um estudo da USP, muito interessante, analisou 150 mil egressos de medicina e identificou que aqueles que se formam no interior tem uma maior probabilidade de atuar em algum município do interior do Brasil. O que ela chamou, a Cristiane Almeida, a pesquisadora, chamou de critério de interiorização. Então, 72% de quem se forma no interior permanece atuando em algum município do interior. Ele não vai para a capital. E quem se forma numa capital e região metropolitana, 12 a 15% passarão a atuar no interior. Migro para o interior. Então, há um critério preditor, no mínimo, de que se eu levo a escola médica para o interior, aquele indivíduo que buscou aquela escola no interior, ele busca esse padrão, esse modelo de vida fora das capitais, seja por violência, seja por qualquer outro motivo. E acho, francamente, que agora a gente tem dado para mostrar que quem se forma no interior, os nossos estudantes, a gente fez uma pesquisa recente, 50% dos nossos egressos permaneceram até o momento atuando ou no município ou na região na qual eles se formaram. Imagina você ver situações de provimento médico que hoje você tinha lugares com uma carência enorme. Fernanda falou que lugares, isso não é homogêneo no Brasil, tem lugar com menos de um médico por 1.000 habitantes. Então, se você leva a escola médica para lá, a tendência é que você melhore isso. Agora, claro que você precisa garantir as condições, o campo de prática, porque o curso de medicina ele depende muito do SUS. Então, eu costumo dizer que você avalia a qualidade de um curso na medida do quão bem integrado ele está com o SUS. Se ele tem um espaço de prática bacana, se ele consegue atuar nos hospitais públicos e privados, dentro desse grande sistema único de saúde que a gente tem, isso faz diferença. Então, ele pode estar numa capital e no interior, mas se ele não tem um campo de prática qualificado... É ineficiente. É ineficiente. Não, concordo plenamente. O Silvio traz aí dados muito relevantes, né? Que desconstroem alguns conceitos também, né? Então, dado é tudo e a gente precisa medir. A gente volta à primeira pergunta, que é como é que a gente mede a qualidade desse curso? E para um curso médico, o campo de prática, ele é necessário. Então, obrigatoriamente, esse curso de medicina, ele tem que estar inserido nessa estrutura loco-regional da saúde, pública e privada. Alguns hospitais têm, alguns cursos têm hospitais universitários, é claro, mas os que não têm, e mesmo os que têm, eles, porque o sistema a gente precisa ter atenção primária, que está localizada ali, né, em outro sistema. Então, esse curso ele tem que ser inserido. Ele só vai ser de qualidade se ele tiver esse campo de prática inserido. Então, essa vertente, ela se expande ainda mais com a questão da residência médica. A gente sabe que é isso que provavelmente, mas não se tem ainda medidas muito precisas sobre isso, né, que a residência, ela vai sim
reter esse médico provavelmente mais, porque quando ele começa a formar, né, a sua equipe, ele está inserido num determinado serviço, ele já... Então há necessidade, né, de você ter residência médica na cadeia da formação desse médico, esse profissional, digamos assim, pleno, ele é realmente importante, né? A gente, como o Silvio falou, nós temos aí hospitais espalhados, né? São mais são 80 hospitais e muitos a gente tem residência. Na verdade, nós temos hoje 81 programas de residência médica, né? E então a gente vê que o médico, né, que está lá no nosso hospital, né, o residente que está lá no Hospital do Maranhão, ele vai continuar lá, muito provavelmente. A gente não tem tanta migração realmente posterior a isso. Mas acho que essa expansão das escolas médicas, ela realmente não se deu com o mesmo volume dessa formação contínua que a gente sabe que é importante para um profissional médico. Então, esse gap ainda existe. Talvez mas, de novo, a gente precisa de mais dados, mas talvez essa seja uma das estratégias que vá complementar as iniciativas anteriores. E que, sem dúvida nenhuma, vai também qualificar os cursos de medicina já existentes em que essa estrutura, digamos assim, de assistência ainda não está completamente integrada. Mas é isso, eu concordo plenamente com essas colocações do Silvio. Eu acho que o mais importante, a gente volta, é a gente ter estrutura de avaliação e dados para que a gente tome decisões embasadas realmente, né, nisso. Fatos. Até antes de avançar para a próxima questão, mas quando a gente fala de qualidade, tem um vetor importante que é o ENAMED. Né, e está associado a isso, em parte, a residência. Né, uma parte da residência. Então, utilizar o conceito, né? O conceito. Aí eu trago para vocês, para a gente, que eu tenho lido, né, mas vocês estão mais na prática, comentar um pouco sobre essa visão do ENAMED, a importância do ENAMED como uma política, a princípio, indutora de qualidade e para encaminhamento com a residência. E se vocês percebem que os estudantes têm interesse, de fato, em fazer residência. Tá? Porque, pelo que eu não vejo, assim, um apelo tão grande dos estudantes em fazer... A gente pensa que é 80%, em algumas instituições que eu visito, é 40%, 45%. Talvez o ENAMED tenha uma inscrição maior, mas a vontade do estudante de ter uma... Quero formar ali para a residência, não parece ser uma realidade... Geral. Então, se vocês pudessem comentar um pouco sobre o ENAMED e sobre essa relação da residência e essa busca pela residência. Eu acho que é o seguinte... Qualquer elemento que você agregue, né, de avaliar o produto final do curso, que é o que de fato esse estudante sai de competência, vai ajudar. É o percurso formativo dele. É formativo. Se a gente vai fazer isso de forma progressiva, com testes de progresso, se você vai fazer isso lá no final, ou pré-internato, como agora as diretrizes trazem a figura dessa prova de conhecimentos pré-internato, ou mesmo o ENAMED, tudo isso você vai juntando variáveis e você vai começando a ver a robustez ou não daquele curso. E mais do que isso, né? Assim, eu acho que pra gente como gestor de medicina é assim, as áreas do conhecimento que tiverem mais fragilidade também nos ajudam a gente a olhar e repensar o nosso modelo formativo, eventualmente qualificar o corpo docente ou mexer no currículo. Então, uma coisa vai retroalimentar. O teu aspecto que eu acho que é fundamental até aqui, havia um viés enorme de dedicação do aluno, porque... Comprometimento. De comprometimento. Então, poderíamos chamar de viés de comprometimento, porque assim, esse viés fazia com que eu não pudesse levar em consideração o resultado do ENAD para dizer, o aluno sabe ou não sabe, porque eu não sei se ele deu o melhor dele, né? E aí vem a lógica dele poder usar isso como critério de seleção para residência, né? Como a única, inclusive, prova que vai ser utilizada, porque a prova de avaliação de título, né, de currículo, ainda nesse momento não retomou. Então, aquelas 100 questões ali é o tudo ou nada dele. Então, se ele der o tudo dele ali, é o que vai ser usado lá para a residência. O seu ponto que é muito bom peraí, mas tem um outro viés. Nem todo estudante que compõe essa amostra vai dar o seu melhor. Então, você vai estabelecer a qualidade do seu curso por meio desse resultado como? E aí tem um elemento muito interessante que é o seguinte, de volta ao otimismo. O que a gente viu é que de todos os alunos inscritos no ENAMED pelas instituições, dado que é um componente curricular obrigatório, para colar grau deles, cerca de 80% também está usando essa nota para o ENARE. Os outros 20%, nem isso. Aí você pensa, já tem uma preocupação aqui, apesar de ter sido um bom resultado, poxa, sinal de que tem 20% que não está nem aí. Teve a chance de usar essa nota, que é obrigatória para usar na residência, e nem isso quis.
Supondo que dos outros 80, metade botou só por botar. Não quer mesmo, porque quer primeiro trabalhar. Tem um retorno financeiro daquele investimento. Então, só que aonde vem a minha crença de que é uma boa proxy? Porque ele não vai usar naquele momento. Mas ele pode até retardar. Mas o que mostra a demografia médica, né? Que o salário médio médico, né? Fica lá por volta de 35 mil e tal. Que quanto mais especializado ele ganha mais. E quanto mais tempo ele tem de carreira, ele ganha mais. E quanto mais pro interior ele vai ganhar mais. São as variáveis que aumentam a remuneração. Então, se o cara, né, se o estudante tem uma visão de que ele quer ter um resultado financeiro bacana, um retorno financeiro desse investimento, seja no público ou no privado, são 6 anos de dedicação e tudo, e que ele não trabalha, porque o curso integral, ele vai pensar assim, bom, eu até posso não ir agora para a residência. Vou dar muito plantão, vou trabalhar, só que ele vai buscar qualidade de vida. No 2º ou 3º ano, ele começa a ratear. Ele vai querer se especializar. E aí o padrão ouro é a residência. Se ele for fazer a prova na média de qualquer jeito, a chance dele, até porque, mais uma vez, o MEC agiu de forma muito inteligente, mesmo que ele faça só lá no 4º ano, a prova vai ter o ENA médio do 4º ano, que vai representar 20%, ele garante 20% do que ele vai ter. Então eu acho que é um mecanismo indutor de qualidade, mas podemos estar sendo otimista demais, e os alunos no final do dia irem lá para fazer a prova de qualquer jeito, porque não estão preocupados com a residência. Vai ter uma camada que vai ter uma camada que está preocupada, mas nem tanto, e talvez um pessoal zero preocupado. Mas eu acho que isso é um momento, é um movimento, né, que vai acontecendo, as pessoas vão ganhando cada vez mais. E aí, para fechar esse meu ponto, você colocar que ENAMEDs 1 e 2, de imediato, causam impacto em penalidades regulatórias para IES. Que é o que está sendo colocado agora de 2 semanas para cá, né? Aí tem um monte de questão bem discutíveis, né? Porque assim, a ideia é boa, mas só pelo estudante penaliza toda a IES, não é o CPC. Né? Aí tem uma discussão técnica regulatória para ser vencida, mas isso também faz com que as faculdades também se legitimem para o aluno, dizendo, olha, tá vendo? Eu preciso investir na tua formação também. Então existe vamos dizer assim, um benefício para você e tem um benefício para a instituição de ensino, que ele vai carregar para o resto da vida. Isso é verdade. Eu quero ter um diploma no meu consultório preso na parede de uma instituição que por anos ficou com o conceito 2 e 3. Então ele tem que entender, o estudante, que o benefício de tirar 4 e 5 não é comercial. Ele não é para a instituição dizer que tirou 5. É para ele carregar a sua alma mater, a sua instituição que te formou por décadas como sendo uma escola de qualidade. É isso. É um ganha-ganha, não é? Completamente. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que, claro, é a solução perfeita, mas é um movimento muito importante. Primeiro, a gente vai ter... todos os alunos vão ter que fazer aquela prova. De novo, alguns não vão fazer seriamente, mas a maioria vai saber que ele vai estar sendo medido e que aquilo ali vai contar para uma comparação Ficou mais exposto com ele isso agora, né? Completamente. Eu acho que, então, quer dizer, todo mundo compra essa briga em conjunto, de qualidade de novo. Né? A instituição, ao ser também, a ter este peso dessa nota desse aluno, também, como o Silvio falou, contando da maneira como se chegar à conclusão, né? Mas aquilo ali sendo importante, ela vai trabalhar esse aluno para que ele também concorde, né? Tenha um pacto, né? Coopere para que isso seja um crescimento em conjunto disso aí. Em relação a fazer ou não fazer residência, eu acho que sim, a gente tem uma geração que talvez postergue isso, mas não tenha dúvida que, enfim, a gente só passa por evolução tecnológica, mais especialização, não tem como hoje, né, a gente não que 6 anos de faculdade, por melhor que ela seja, né, e por mais dedicado que esse aluno seja, ele vai continuar necessitando de uma formação, na maior parte das vezes, né, da profissão que ele escolher, de uma especialização posterior e de estudar sempre, porque a gente sabe que isso aí não tem jeito, né, o conhecimento evolui absurdamente. Então, em algum momento, isso aí pode ser só o primeiro movimento. Conta agora para a nota da residência, mas pode contar depois para a entrada em pós-graduação, pode contar... Então, assim, isso, se a gente adota uma determinada medida e valida que é uma boa medida, eu acho que esse movimento ele pode crescer, né? E aí outros estímulos façam com que essa nota seja importante e que ele dê valor a essa medida. Não é né? É uma medida
de qualidade do que ele está, né? Do que ele recebeu, e como ele está sendo, né? E é isso. E eu gosto muito da prova não única, né? Porque tem várias questões. A gente não só tem mais tempo de trabalhar esse aluno ainda durante a sua formação no curso de graduação, ajustar a rota, como também tem uma medida de evolução desse aluno. Então, quanto que essa instituição e na verdade, esse modelo, né, de ensino, o engajamento dele fez com que ele realmente evoluísse, né? E acho que é uma autoavaliação também para o aluno, que gera um estímulo. Então, eu sou muito fã da múltipla medida, né? Mas, então, eu acho que é um bom movimento, e eu acho que que se todo mundo compra a ideia e trabalha em conjunto para que seja uma boa medida e que seja adotada, de fato, eu acho que a gente está num caminho. E só para complementar, só um pontinho em relação a isso, o ANASEM, que foi tentado, trazido pela lei do Mais Médio também lá, o ANASEM, que é a avaliação nacional seriada do estudante de medicina, teve a primeira edição pro final do segundo ano, era para fazer no final do quarto e no final do sexto. Ela foi descontinuada, mas agora eu acho que o movimento está sendo de trás para frente. Começa lá com o egresso, mas eu acho que não para por aí. A coisa tem que ir regredindo até você conseguir começar a medir esse estudante cedo. Porque aí você consegue exatamente identificar e mostrar para ele, se deparar com aquilo que ele ainda tem de fragilidade e poder ajustar ali a rota dele, aquilo que ele já sabe, aquilo que ele não sabe, e se adaptando e chegando ao perfil do egresso esperado. Então, assim, acho que está num caminho muito bacana. Os testes de progresso, eles tentam um pouco fazer essa construção desde o início, né? Mas nem todas as instituições também aderem a ele. Você pode até ter institucionalmente um programa pseudo de teste de progresso, Perfeito. E, na verdade, eu estou vendo muitas instituições de ensino que têm as suas faculdades de medicina trabalhando com algo que agora ficou na boca das pessoas, gestão do aprendizado. Perfeito. Né? Você pegar esse percurso formativo desde o início e verificando se os objetivos estão sendo alcançados, quais lacunas que estão ficando e corrigindo durante o voo, e não quando sai o resultado. Perfeito. E aí, eu imagino vocês como gestores, eu também a gente fica sedento para receber os dados desse ANAMED, né? Sim. E a gente tem que imaginar que isso seja uma política de Estado, não uma política de governo, porque daqui a pouco pode ser que daqui a 2 anos, o que se faz com os dados que vão ser gerados no ANAMED agora 25, 26, e aí, o que pode acontecer em 27? Perfeito. Então, a gente precisa disso. O ensino superior precisa dessa continuidade, independente de qual seja o modelo que a gente precisa, porque pedagogicamente é necessário, é importante, para a qualidade, um dos vetores de qualidade também é importante. E aí, eu indo para uma frente, o papo está ótimo, indo para uma frente que é em relação às diretrizes curriculares nacionais, que também acaba sendo também um outro indutor de um processo de qualidade. O que vocês, do que já está publicado em vias de ser aprovado, né? Que já está no ambiente acadêmico, o documento, o que vocês imaginam que sejam pontos de oportunidade para as instituições de ensino de vocês, dentro das DCNs que estão agora quase sendo aprovadas? O que você imagina aí, Silvio? Eu penso que as diretrizes, elas trazem avanços muito importantes. Eu acho que a gente precisava incorporar algumas coisas que a Fernanda falou, né? A ciência, ela evolui muito rápido, os tempos de transição de geração, né? De década de era tá se encurtando. A gente tem eras que mudavam com 100 anos, agora eras que estão mudando com 50. Então, a coisa está vindo muito rápido. E aí as diretrizes, elas abrem, acho que uma modernização no que tange a escola sair um pouco do modelo mais tradicional e incorporar novas tecnologias, Big Data, telesaúde, IA, e aí não de uma forma meio panaceia não, mas de uma forma estruturada, assim, o que de fato traz benefício ou não, tem que ser comprovadamente medido no sentido de que traz algum benefício para a formação do estudante, né? Então, acho que elas trazem muito essa coisa também da responsabilidade social do curso. Então, pensar na questão climática, pensar na questão mais de cunho, como é que aquela escola está inserida numa comunidade, como é que ela afeta a comunidade que está ali, né, inserida. Além, claro, de mudanças muito interessantes, né, relacionadas a essa criação dessa prova que antecede o internato. Eu acho que é uma resposta interessante para a gente voltar na história da medição em progresso, né, e não uma coisa lá terminal. Então, assim, a gente está muito animado como escola de medicina
você está ansioso pelo ENAMED, nós também estamos ansiosos para começar logo a rolar essa bola e jogar com essas diretrizes novas, porque eu acho que elas vão ajudar muito a gente. Eu tô vendo, por isso que eu coloquei até oportunidade, a gente teve como se fosse oportunidade. Claro. Sem dúvida nenhuma. E acho que você vê o fortalecimento de um tema que eu acho que é super relevante também, que é esse médico a se formar, né? Ele também está o tempo todo muito qualificado para também fazer a autogestão do conhecimento dele por meio, né, da análise crítica do que sai em relação à pesquisa no mundo. E ele está entendendo que hoje o livro não é a principal fonte de atualização, né? Porque a velocidade não dá mais. Então, tanto é que se fala, mas a IA vai emburrecer as pessoas porque elas vão ter tudo pronto. Eu acho que é o contrário. Antes, nós nos formamos com livros e com artigos, mas era uma coisa que a gente não questionava. O que estava lido ali, leu aquilo é sagrado. E se fosse o professor dizendo, então, é mais sagrado ainda. E ainda tinha as pessoas que diziam, tá errado no livro, que vale o que eu falo que tá certo. Então, agora não tem mais isso. Imagina o poder cognitivo, né, a potência cognitiva de você não mais acreditar na primeira versão do que você lê. Você é muito crítico, tem que estar colocado. Você lê num livro, lê num artigo, lê no chat GPT, e acho que isso deve expandir, né, esse aspecto cognitivo da formação, né? Eu acho que, eu concordo com o Silvio, acho que assim, as diretrizes trazem várias oportunidades que juntam, né, essa coisa que parece oposta, eu acho que na verdade ela é super em conjunto, né, a gente tem que, ele tem que estar inserido nessa questão loco-regional, de novo, olhando pro SUS, olhando para aquela região que ele está inserido, com questões até mais básicas do atendimento mesmo, médico, mas ao mesmo tempo inserindo muito essa questão da tecnologia, da internacionalização, da modernidade, não só nas formas de se ensinar, então com tecnologias que sirvam na verdade, para o aprendizado em si desse aluno, mas também para uma avaliação crítica da inserção dessas novas tecnologias, dessas novas terapêuticas, dessas novas metodologias na prática médica em si, né? E isso é muito importante, né? Eu sou uma defensora, o Silvio sabe, né? Que a gente precisa trazer para esse aluno a formação do pensar e da criticidade do que está sendo produzido cientificamente. Porque o conhecimento, ele só... as formas de se adquirir o conhecimento, ele só aumenta, mas também aumenta muita coisa que não é embasada, né? E para ele conseguir discernir o que está disponível de diversas formas, né? Não só nos livros, né? Mas que realmente são fontes bebíveis, digamos assim, ele precisa aprender a fazer essa curadoria, né? E para isso ele precisa entender como esse conhecimento ele é construído. Um método, né? Como método e como aquilo testar e realmente pensar, olha, isso aqui até é real, mas qual é o custo efetivo disso num sistema de saúde aqui no Brasil, no mundo e etc. Então, essa visão crítica desse aluno, ele é cada vez mais, na minha opinião, necessária, porque ele vai se deparar na sua vida profissional o tempo todo com esse tipo de tomada de decisão, né? E isso é a realidade realmente, né, da medicina. E essas novas tecnologias, como você falou, telemedicina, desmistificar um pouco isso, não distancia o médico, não, as tecnologias, elas na verdade têm que vir no... Stanford tem um grande programa, né, que é High Tech, High Touch. É como você usa toda essa tecnologia para você ter mais empatia com o seu paciente e mais empatia com a equipe multidisciplinar. Então, é isso. Eu acho que as diretrizes, claro, não são sobre isso, né? Só... Mas elas trazem esse olhar moderno, mas também a responsabilidade social da formação desse médico também. E um ponto interessantíssimo que eu acho que isso liberta o profissional médico, dá uma autonomia, porque ele não fica a reboque, vamos dizer assim, só do que ele ouve, do que ele lê, do que alguém diz. Se ele tem esse poder de criticar aquela informação ou aquela nova terapêutica, ele fala, bom, bacana, deixa eu ver o que tem na literatura mostrando o resultado para ele incorporar a prática dele. Bom, o nível de evidência e tal. Só que não é só isso. Ele tem que ter essa capacidade de construir e desconstruir para dizer, cara, isso aqui eu ainda não estou confortável de fazer, porque eu ainda não acho, não é o livro, né? Eu ainda não acho que essa nova terapêutica tá validada o suficiente para eu mudar a minha
minha conduta. Isso é uma coisa que é um nível de independência e autonomia que é muito poderosa. Você ter essa capacidade de como profissional, porque no final do dia, o que você incorpora à sua prática, à sua conduta, é de sua responsabilidade. Não importa o que está no artigo, o que está no livro. Você que adotou aquilo ali, você tomou a decisão. A Fernanda usou o termo, né? A tomada de decisão do profissional médico, ela está na mão dele. Né? Então, assim, imagina o poder que é você poder ter essa lucidez científica. Eu acho que isso é fundamental. Tem uma epistêmica aí, né? Tem uma epistemologia. Tudo que a gente está falando aqui tem um conhecimento por trás. A palavra conhecimento está ali, né? Então, a gente está quase chegando no fim. Eu estou aqui aprendendo também. Mas tem uma questão que eu queria trazer com vocês, antes de a gente chegar aos finalmente, em relação à pesquisa. Como é que vocês veem essa associação do ensino, pesquisa e prática clínica? Eu sei que a Fernanda também é bastante... tem um olhar muito atento sobre isso. Como é que você vê isso? É possível trazer isso para o estudante, para o acadêmico de medicina, desde o início? Esse trabalho, essa visão? Como é que você imagina isso, Fernanda? Bom, eu sou um pouco conflitada para falar disso, mas bom, eu acho que é fundamental, assim, eu não acho que todo médico, ele tenha que ser um pesquisador no futuro, mas todo médico, ele deve, durante a sua formação, ser exposto à pesquisa, porque é aí que ele vai realmente desenvolver esse senso crítico. Então, eu acho que é muito importante, é claro que sou egressa aí de instituições também que tem muito isso, né, no seu... Aqui se ensina porque se pesquisa, né, doutor? Sempre falou, é uma frase, né, doutor Chagas sempre falava e está aí escrito em vários livros, mas qual é o sentido disso, né? O sentido é que esse aluno, ele precisa ser exposto à construção desse conhecimento. Então, essa oportunidade do dia a dia faz com que a gente tenha realmente a possibilidade de ter, não todos eles, mas ter alguns deles que vão sim ser focados no desenvolvimento de novas terapias, de novos guidelines, de novas técnicas cirúrgicas, né? E para isso, ele precisa, né, saber que isso é possível. E a gente só sabe que isso é possível quando a gente é exposto. Então, a pesquisa traz esse pilar na formação do aluno muito importante. A outra coisa é que a ciência, ela é universal. Então, onde se pesquisa, normalmente, se tem um contato com colaborações científicas muito maior, tanto nacionais quanto internacionais. E o conhecimento, ele é construído em conjunto e cada vez mais no mundo de hoje. A ciência aberta. Né? Isso. Então, assim, isso traz também a possibilidade de interação com outras instituições, né? A outra questão que eu acho que é muito importante é que a gente, né, tem uma tendência, pela dimensão do tamanho do curso médico, de só estar ali estudando com os nossos colegas de medicina. Também a pesquisa, não só, mas é uma outra questão que faz, ela gera o contato desse estudante de medicina com outras especialidades. Normalmente, numa pesquisa, você vai ter contato com um estatístico, você vai ter contato com um engenheiro, você vai ter contato com um físico, né? E isso também faz com que outras janelas do saber sejam despertadas. Porque hoje a gente sabe que a gente não tem que só conhecer medicina. A gente tem que conhecer medicina e... provavelmente, melhor se a gente tiver, na verdade, esse conhecimento médico interfaceando várias outras questões. Claro, a gestão é uma coisa que a gente já fala mais também, mas não só isso, né? O desenvolvimento de novas tecnologias, na medicina, elas não são desenvolvidas por médicos únicos. Normalmente vai ter ali um engenheiro, um físico. Então, eu acho que é muito importante para a visão dessa formação do médico mais amplo, né? Então... é necessário, é fundamental? Talvez não, pelos conceitos mais estandartizados, assim, né, padrões, digamos assim. Mas, sem dúvida nenhuma, abre a possibilidade de se formar um profissional que ele pode atuar numa área múltipla ainda maior. Isso eu concordo 100% com a Fernanda, e aí, quando ela falava, eu imaginava... pensando aqui na experiência pessoal, né, durante o doutorado, que eu fiz lá na Unirio, com a professora Regina Alvarenga, e é um centro na área de neurologia que tem uma produção muito, muito intensa, com que eu mais convivi foram com profissionais distintos e que abriram muito a minha cabeça
fono, fisioterapia e tal, que lá o ênfase é muito na doença desmilinizante, né? Então você tem aquela... E o interessante é que a mesma linha de pesquisa, você tem diversos profissionais diferentes, pegando cada um recorte, mas na hora que você junta é uma potência, e esse aprendizado é maravilhoso. Hoje o estudante de medicina, ele lamentavelmente não vivencia isso. Ele vivencia, como a Fernanda colocou, os colegas da turma dele, dentro do hospital ele quer ficar, entre os colegas de medicina. Então essa chamada, que lá atrás chamava, né, de você ter uma coisa multidisciplinar, né, que cada vez mais está se abandonando para interdisciplinar, porque não adianta eu ter multi, porque aí eu tenho todo mundo lá, mas todo mundo fazendo o seu. Tem que se comunicar, o inter. Como é que você integra? Isso é um desafio gigantesco. E aí quando a Fernanda fala assim, bom, a pesquisa é uma das formas de você alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, toda avaliação em loco, tudo isso assim, como é que tá aí as estratégias de, né, multidisciplinaridade aqui do curso? Todo mundo, eles estão juntos na UBS e tal. Não é isso. E aí, então, talvez o lugar onde seja mais... não vou dizer mais eficiente, mas o mais propício, o mais natural, o mais intuitivo é na pesquisa. Porque não há como você fazer pesquisa restrito só àquele conjunto de profissionais. É impossível. Porque não é só porque não dá, porque pesquisa é isso, tem que vários olhares diferentes. Então, você falou do contato com, por exemplo, com estatísticos, né? Me lembro muito bem lá que o professor Tuller, que é quem dava o suporte para todos nós, e você assim, você abre a cabeça, você não vai só pegar assim, faz minha estatística aqui. Não, você vai entender porque os métodos estatísticos que você está usando. Isso serve para a vida toda, serve para você no consultório. E aí eu acho que o ponto da Fernanda é perfeito. Ainda que eu lá no final seja um assistencial puro, o meu consultório privado, só particular, não tenha dúvida, eu serei um médico melhor se eu tiver passado por essa jornada. Então eu posso no futuro ser um pesquisador para a vida toda, porque é uma cachaça, você não quer sair, mas pode ser que não. E se você não for, não tem como comparar. É como você ter um egresso excepcional que nunca lidou com pesquisa e um excepcional que gostou desde o primeiro momento, fez IC na faculdade, não sei o quê, estava em grupo de pesquisa, fez um mestrado, um doutorado. Isso é uma coisa excepcional. Eu acho que realmente trazer essa coisa o que você mais ganha no estrito senso? É isso. Então trazer para a graduação, porque nem todo mundo vai fazer estrito. Então, né? Esse contato desde o início. Tem que trazer. Jovem ali com 18, 19, 20 anos. Vai fazer uma mudança de perspectiva de mundo. Completo. Pessoal, a gente está chegando aqui no nosso fim. Fernanda, você as últimas palavras, você contar um pouco como é que você está imaginando o IDOR para os próximos anos e as tuas palavras finais aqui. Obrigada. Bom, o IDOR tá debutando. Esse ano a gente completou 15 anos, né? E o IDOR, ele começou essa pergunta agora da pesquisa, até tem digamos assim, encaixa muito, né, na nossa visão. A gente montou um instituto de pesquisa, né, e ensino. Então, a pesquisa foi um pilar inicial para acreditarmos que era importante ter essa massa crítica desenvolvida, né, para que a gente conseguisse pensar nos planos de ensino também dessa forma. Então, a gente tem a pós-graduação estrito senso, depois cria os cursos de graduação, temos várias residências médicas, mas eu vejo hoje um momento de expansão. A gente está aí inserido aqui no Rio de Janeiro, mas com uma força muito grande em Salvador, em São Paulo. Esse trabalho em rede é uma vantagem muito grande, eu sempre digo isso, mas uma dificuldade também, né, obviamente, de gestão. Então, a oportunidade do crescimento agora nos próximos anos, né, no ensino é muito grande. A gente tem um sonho de se inserir aí nesse contexto cada vez mais da formação médica e multidisciplinar, né, com essa questão. E a internacionalização. A gente fechou algumas parcerias importantes institucionais, né, trazendo novas tecnologias como CRISPR para o Brasil, uma parceria lá com a IDI, em Berkeley, tentando trazer um pouco uma adaptação, digamos assim, dessas tecnologias médicas que são muito custosas em todos os sentidos, não só para o desenvolvimento, mas também para a inserção na assistência para essa realidade brasileira. Mais uma vez, se a gente consegue produzir esse conhecimento e pensar nessas tecnologias aqui, a gente consegue aumentar a oferta
né, para a nossa população, formar mais pessoas com capacidade de fato de desenvolvimento e de incorporação de novas tecnologias e diminuir o custo. Então eu vejo o IDO crescendo nessas duas esferas, assim, nos próximos anos e colaborando mais. Nós somos muito colaborativos, temos muitas parcerias e eu acredito muito em parcerias longevas, como a gente tem feito aí nesses últimos anos, porque a gente não construiu nada sozinho. Fernanda, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Muito bom. Também quero agradecer muito aqui pela oportunidade. Acho que foi um papo importante, necessário no momento que a gente está vivendo agora. Então, agradecer muito, né, como está com a Fernanda aqui, com o Max do Semerge. E dizer que o IDOMED, né, a gente converge aqui para um monte de coisa legal. O IDOMED também é uma escola que nasce da graduação, quer dizer, a gente vê como que cada um tem as suas rotas, né, e jornadas diferentes, mas a gente conflui. Que, né, realmente é o Instituto de Educação Médica hoje da Edux que congrega nossos cursos de graduação em medicina, mas estamos muito interessados em expandir para além da graduação, olhando com mais carinho a questão da pós-graduação, estrito, lato. Hoje a gente tem também vários programas de residência médica credenciados. A gente então entende que essa residência precisa se qualificar cada vez mais, mas também pensando, né, nessa educação continuada do médico e buscando sempre oportunidades de programas que sejam altamente qualificados. Então a gente entende que essa pós-graduação lato, estrito, precisam ser pensadas realmente com muita responsabilidade, de forma muito consistente, porque só assim a gente vai agregar valor de verdade. Então, para o futuro, o IDOMED está vendo aí realmente a cada vez mais entrar, como eu disse, né, para além da graduação, naquilo que também vai colaborar para a educação continuada do médico, né? E por toda a vida, como bem colocou a Fernanda, o médico estuda para sempre, e como é que o IDOMED pode ser uma referência para ajudar esse colega a ter, vamos dizer assim, essa curadoria do que tem de mais, vamos dizer, do estado da arte ali, de cada uma das áreas, sub-áreas da medicina, no campo, né, portanto, do desenvolvimento educacional. Também agradecer muito, dizer que assim, como o IDO somos super colaborativos, a ideia é isso. Eu acho que essa rede é muito poderosa para a gente conseguir fazer uma educação médica cada vez melhor. Agradeço de novo pela participação aqui, pelo convite. Né? Silvio, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Fernanda, foi ótimo. Ótimo mesmo. Eu aprendi bastante. Espero, pessoal, que quem esteja nos assistindo, nos siga nas redes. Estamos disponíveis também, esse podcast, na Deezer, Spotify, YouTube, disponível em vídeo e disponível em áudio, tá? Então, esse podcast foi muito precioso para as instituições de ensino, para as mantenedoras que estão pensando a educação médica e esse ecossistema que envolve principalmente o ser humano que está ali dentro e as vidas que estão sendo impactadas. Um abraço a todos e vamos em frente. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite e por estar aqui.